Graça e paz, meus irmãos. Privilégio estar com vocês mais uma vez. E desta feita eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo da Escola Dominical. O livro, acredito que os irmãos têm em suas casas, no estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no segundo capítulo, a segunda aula, a Igreja Sem Partidos. Esse é o título. Dividir a igreja é agredir a Cristo. Nós vamos ler por base, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 10 ao 17. 1 Coríntios 1, versos 10 a 17, diz o seguinte: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Agora vá comigo no capítulo 3, versos de 1 a 7. Capítulo 3 de 1 Coríntios, verso de 1 a 7, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos orar pedindo a compreensão da parte de Deus, da sua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida nesse instante. Obrigado por esse tempo que nós vamos ter de escola dominical, Pai, de estudo, Pai, da tua palavra. Senhor, nos dê compreensão, nos dê clareza e aplique essas verdades aos nossos corações, a fim de que mudemos as nossas práticas de vida, Senhor. Aquilo que precisa ser mudado, Pai. Se há alguma divisão, alguma desunião no meio do teu corpo, que isso seja sanado, Pai. Que isso seja corrigido pela tua palavra, Pai, pelo teu poder. É isso que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos revisar, meus irmãos, a introdução dessa aula. A etnia, grau de instrução, condição social, religião, preferência política são tópicos que ainda dividem. Seres humanos se digladiam a partir de suas diferenças e a incapacidade de concordar entre si. A unidade é o desejo de nosso coração, algo que aspiramos, desejamos e que não é fácil de conquistar em razão de sermos diferentes. A igreja também sofre com esse mal. Os discípulos de Jesus não estão imunes a divisões, contendas, partidarismos. Paulo escreve sobre isso com muita firmeza. Essa carta foi redigida há cerca de 2000 anos, entretanto continua bem atual. Então nós trabalhamos aqui, meus irmãos, na última aula, a respeito desse problema, essa problemática, divisões, desunião, contendas, e que isso acontece não apenas fora no mundo, mas também dentro da igreja, dentro do povo, entre o povo de Deus, por assim dizer. E por que razão essas coisas acontecem? Nós trabalhamos essa ideia por causa do pecado do nosso coração.
embora salvos em Jesus Cristo, embora redimidos pelo sangue do Redentor, embora lavados e purificados e caminhando em santificação rumo ao alvo, rumo à glória, nós ainda somos pecadores e falhos, meus irmãos. Nós vamos cometer muitos erros. Por vezes tropeçamos. Por vezes os nossos pecados esbarram, os meus pecados esbarram com os seus pecados. Como eu citei a frase de um pastor amigo, onde ele falava dos conflitos que às vezes haviam dentro do seu relacionamento com sua esposa, e ele dizia, é porque às vezes o meu pecado esbarra com o dela. E aí gera o conflito. Nós somos pecadores e falhos, meus irmãos. Precisamos entender isso, partir daí, para que possamos ser humildes, reconhecendo que somos pecadores e falhos e possamos buscar a unidade com os nossos irmãos, buscar o perdão, buscar a reconciliação, saber baixar a cabeça, saber ouvir o outro, saber suportar o outro em amor. É isso que a palavra de Deus nos chama. Então, a igreja também sofre com esse mal. Nós lemos na introdução dessa aula. Os discípulos de Jesus não estão imunes, divisões, contendas e partidarismos. E nós vamos trabalhar melhor isso. Vamos continuar vendo a data e a ocasião. A igreja de Cristo, a igreja de Corinto, estava localizada numa cidade cosmopolita, com pessoas advindas de muitos lugares, com diversos costumes e tradições. Paulo, ao longo da carta, ele trata das diferenças sociais, uma realidade ali. As contendas geradas pelas disparidades entre membros, pobres e ricos, ocorriam nos cultos e na Santa Ceia. 1 Coríntios 1, 26 vai falar sobre isso, também o capítulo 11, versos 17 a 19. No capítulo 1, a partir do verso 10, Paulo trata sobre problemas específicos relacionados para ele de duas formas. Por meio de uma carta dos Coríntios, 1 Coríntios 7:1, que pedia orientações sobre conflitos na comunidade, e depois no próprio capítulo 1, no verso 11, Paulo informa que algumas pessoas ligadas a Cloé, presumivelmente membros da igreja de Corinto, estiveram com ele e testemunharam problemas que afligiam a igreja. O apóstolo então responde à carta que lhe enviaram e aos relatos pessoais de tensões na igreja. Agora ele começa a situar você melhor no texto. Vamos ver então a natureza das divisões. As contendas começaram com a formação de grupos rivais na igreja. Vejam, isso acontece ainda hoje, infelizmente, irmãos. Elas começam com as contendas com grupos rivais na igreja, panelinhas que vão se formando conforme os interesses desses grupos. Então, os coríntios, eles se dividiram em torno de seus líderes favoritos. Por exemplo, essas divisões eram provenientes de imaturidade e carnalidade. Isso é tão grave na perspectiva bíblica que Paulo dedica 4 capítulos dessa carta para tratar do assunto. A presença do espírito divisionista que se manifesta em certos membros da igreja é venenosa e não podem prevalecer entre os discípulos de Jesus. A palavra grega usada para divisões originou a nossa palavra cisma, que destrói as igrejas atualmente. A mola propulsora dessas contendas é o culto à personalidade de alguns líderes, que corrói a unidade da igreja. Isso está evidente no versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Queridos irmãos, nós tratamos também sobre isso na última aula, apenas revisando a problemática que ele começa a colocar aqui, o autor, veja, os coríntios se dividiram em torno de seus líderes favoritos, e ele começa a falar sobre isso, desse problema, e desse espírito divisionista, desse veneno dentro da igreja do Senhor Jesus. E interessante quando ele coloca a mola propulsora dessas contendas é o culto à personalidade de alguns líderes que corrói a unidade da igreja. Nós trabalhamos isso. Culto à personalidade. Então veja, o problema aqui nessas divisões, nessas contendas dentro da igreja do Senhor Jesus não é apenas por parte dos membros,
Não é apenas por parte daqueles que ouvem, daqueles que são liderados, mas também dos líderes. Problema também parte deles, muitas vezes. E não apenas daqueles membros que fazem um favoritismo, por causa dos nossos pecados, como nós dissemos antes, um gosta mais de um, gosta mais do outro. O problema não é gostar mais de um, o problema é você tornar isso um problema dentro da igreja. Você começar a expor isso de maneira a induzir outros e começar a formar essas panelinhas, esses grupos, onde cada um quer seguir um e despreza os outros. Esse é o grande problema. Porque é claro que uns vão gostar mais do jeito de Paulo falar, outros vão gostar mais do jeito de Apolo ensinar. Isso é natural, irmãos. Mas precisamos ter sabedoria para saber como lidar com essas coisas, para que não cause um clima ruim, um sentimento ruim, para que não cause inveja, para que não cause nenhum tipo de sentimento que não é agradável a Deus. Nós podemos tratar essas questões com sabedoria, esse é o ponto. Esse é o ponto, irmãos. Então vejam, porque também nós devemos nos lembrar que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Se Apolo ensinava muito bem, é porque Deus deu esse dom a ele, é graça de Deus. Se Paulo era um grande plantador de igreja, missionário e sabia como investir no reino de Deus, é porque Deus deu esse dom a ele, é graça dele. É graça dele. Quando você vê um líder se destacando na pregação, no ensino, no aconselhamento, é alguém que sabe estar junto, caminhar com você, é porque é graça de Deus sobre a vida dele. Então não podemos, nem devemos, meus irmãos, ficar fazendo favoritismo, elevando um ao status e abaixando o outro. Isso não é bom, isso não é agradável a Deus. E acima de tudo, todas essas virtudes que vocês veem, que nós vemos em líderes, é a graça de Deus sobre ele. É a graça de Deus sobre ele. E sobre sua igreja, abençoando sua igreja com esses dons. Então, um problema que nós vimos inicialmente, irmãos, é essa questão do culto da personalidade. Então, veja, não apenas os membros, por exemplo, os liderados de fazerem esse favoritismo, mas o problema também está no outro lado, por parte dos líderes, e fazerem um culto à personalidade. Nós vemos isso muito claramente hoje, nos nossos tempos, em que, por exemplo, quando um líder ele começa, um pastor, por exemplo, ele começa a distorcer ou modificar o culto à sua personalidade. Ele começa a fazer as coisas não como Deus ordenou, mas como ele imaginou, mas como ele acha ou gostaria que fossem. E aí eu coloco coisas estranhas, coisas diferentes no culto ao Senhor, coisas que não são ordenadas pela palavra, e eu começo a introduzir coisas e mais coisas e começo a fazer a coisa de um jeito diferente. Não, mas assim seria mais legal, seria mais moderno, assim atrai mais a sociedade hoje, os tempos são outros, as coisas não podem ser mais feitas do jeito que Deus ordenou, aquilo está ultrapassado, tem que inovar. E ele começa a fazer essas coisas, ele atrai até multidões para si, mas o problema ele está atraindo para si e não para Cristo. Ele está atraindo multidões e multidões de pessoas ao culto à personalidade dele, do jeito que ele acha legal. E no dia que aquele homem cometer um erro, no dia que ele falhar, todas aquelas pessoas vão se dispersar, porque elas colocavam a sua esperança naquela figura. Elas estavam fazendo um culto à personalidade. Elas não estavam fazendo um culto a Deus da maneira que agrada a Deus, da maneira que Deus ordenou, revelado em sua palavra. Elas estavam seguindo aquele homem. E esse é o grande problema e o grande perigo, irmãos, para a igreja hoje. Nós, como líderes, como pastores, nós devemos apontar para Cristo somente e não para nós mesmos. Nós apenas refletimos para Ele, direcionamos para Ele, o culto é para Ele, é por isso que é do jeito que Ele ordenou.
é para Ele, é tudo para a glória dele, não é nosso. O quanto mais nós pudermos desaparecer e somente Cristo aparecer, é melhor. Que as pessoas coloquem confiança no Redentor, no Senhor. Porque no dia que eu falhar, no dia que um líder, um pastor falhar, as pessoas vão olhar para Cristo somente. Elas já vão ter sido ensinadas quanto a isso, que elas devem olhar para Cristo. E que nós somos pecadores e falhos. Mas quando temos essa firmeza no Senhor, a igreja não se abala, ela continua firme, sai um líder, entra outro líder e a igreja continua ali firme no Senhor, orando, jejuando e caminhando rumo à glória, rumo à pátria celestial. Então, irmãos, quais foram os problemas aqui? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Vamos ver os textos. Primeiro, eu sou de Paulo. Esse grupo se intitulava Seguidor dos Ensinamentos do Apóstolo Paulo, o plantador da igreja de Corinto. É muito provável que os membros desse partido eclesiástico se orgulhavam de viver a liberdade cristã em relação às leis dos judeus. Um dos pontos principais da teologia de Paulo, alguns eram pessoas libertinas que usavam a ênfase na graça como justificativa para a devassidão e imoralidade. Veja só, os coríntios, eles gostavam de pensar em si mesmos, em seu orgulho, como pessoas extraordinariamente espirituais. Mas eles não estavam progredindo no conhecimento de Cristo. Paulo só podia lhes falar como a bebês na fé, e não como discípulos maduros. Eles ainda são carnais e imaturos. Carnais e crianças em Cristo são expressões que apontam para o fato de que os coríntios eram espiritualmente imaturos. A questão que está impedindo o seu crescimento é o ciúme. Os coríntios estavam brigando sobre qual grupo era o melhor. O comportamento deles ainda era determinado por uma cultura que se dividia ao redor de seus pensadores prediletos. Ao examinar a sua condição espiritual, você tem sinais de maturidade ou infantilidade espiritual. Paulo derruba qualquer líder celebridade do pedestal sobre o qual os coríntios começaram a colocá-los. Os pregadores são apenas trabalhadores da seara, servos de Jesus. Por isso, não nos enfeiticemos por nossos líderes, mas sim fixemos os olhos no Senhor Jesus para o nosso crescimento. Então, como nós estávamos trabalhando, irmãos, vejam o grupo que seguia a Paulo. E uma coisa que eu disse a vocês, não fixe os seus olhos em um líder em específico. Por melhor que seja a sua retórica, por melhor que sejam as suas habilidades, por melhor que seja a sua energia, a sua prontidão para fazer a obra de Deus, nós devemos lembrar que ele é apenas um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos fixar os olhos no Senhor. Você vai perceber, né, em cada um que as pessoas que o seguiam é porque se identificavam de alguma maneira com o seu líder. É sempre assim, é como se fosse um grupo de interesse. Eu sigo a Paulo porque Paulo é dessa maneira e eu gosto dessa maneira de ser. Eu sigo a Paulo por causa dessas especificidades. Nós vamos ver o texto para a gente entender melhor de cada um. Eu sou de Apolo. O livro de Atos apresenta Apolo como um homem eloquente, conhecedor das Escrituras, fervoroso em espírito. Em Corinto, Apolo ajudou muitas pessoas a crescerem no conhecimento de Jesus com precisão, tendo combatido e refutado os judeus em público pelo Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Cristo prometido. Apolo é um grande pregador e orador habilidoso, expositor apaixonado e dinâmico da Bíblia. A igreja em Corinto foi ricamente abençoada através de seu ministério. A capacidade e eloquência desse líder tornaram-se fatores que conquistaram a simpatia de alguns membros da igreja. Provavelmente, ele tenha sido um pregador mais articulado do que Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu sou de Pedro.
o grupo que se identificava com o apóstolo Pedro provavelmente foi formado pelos judeus cristãos. O líder mais antigo, um dos 12 apóstolos, escolhidos pelo próprio Cristo, conhecido pela flexibilidade no que se referia às leis judaicas. Então você vê um grupo de Paulo, aqueles que, vejam, Paulo foi aquele que plantou. Ele plantou a igreja, ele era um plantador nato, ele era um missionário, um grande evangelista. Então ele foi o primeiro, por assim dizer. Então muitas pessoas se apegaram a ele, gostavam de Paulo. Mas Paulo não era lá esse tão grande e habilidoso pregador, orador, professor que ensinava a palavra. Alguém que se destacava muito nesse âmbito e nesse aspecto era Apolo, como nós vimos. Apolo era muito eloquente. Apolo era um grande retórico. Apolo era um grande ensinador das doutrinas e da escritura. E muitas pessoas admiravam Apolo. Talvez aqueles que gostassem mais do estudo, da palavra, de se aprofundar, que tinham curiosidades, que queriam sempre ir mais longe. E essas pessoas, então, seguiam Apolo. E Pedro, aquele grupo que olhava para Pedro, um apóstolo Pedro. E ele tinha mais, ele era conhecido pela flexibilidade no que se referia às leis judaicas, diz o texto de Gálatas 2:11. Então, veja um último grupo, eu sou de Cristo. Havia aqueles que diziam isso. E você pode pensar de início que isso era uma coisa boa, mas vamos ver o que é que diz o texto. Este era um grupo aparentemente espiritual, mas na realidade estavam longe da verdade, da verdadeira piedade. Eles pertenciam a esta comunidade, membros que pertenciam a esta comunidade, membros que não se submetiam à liderança dos apóstolos, visto que sustentavam a ideia de uma vida cristã perfeita, algo rechaçado nas Escrituras. Então vejam, irmãos, esse último grupo, por mais que pareça piedoso quando você lê rapidamente, eles não eram bem isso que dizia, as aparências enganam, como diz o ditado, né? Uns diziam, eu sou de Paulo, aquele que plantou, eu sou de Apolo, aquele que regou, aquele que tem cuidado da gente, que tem ensinado. Outros diziam, eu sou de Pedro, o apóstolo Pedro e as suas características. E outros diziam, não, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Na verdade, quando eles dizem isso, eles estão dizendo, eu não me submeto a Paulo, eu não me submeto a Apolo e eu não me submeto a Pedro. Eu não reconheço a liderança desses homens. Esses homens para mim não são líderes. Eu não me submeto a eles. Eu sou de Cristo. É como se fosse um desigrejado nos tempos de hoje, que não reconhece liderança alguma, que não reconhece autoridade alguma dentro da igreja, mas ele quer caminhar a maneira dele, do jeito dele, desgovernado pelo seu próprio coração. Eles não reconhecem a autoridade instituída por Deus. Eles não reconhecem, eles dizem eu sou de Cristo como se fosse algo piedoso, quando na verdade é algo pecaminoso. Antes fosse verdadeiramente alguém que olhasse para Cristo como seu Senhor e entendesse aqueles homens a quem Ele mesmo colocou, os instituiu como seus líderes. Esse era o grupo que dizia eu sou de Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero convidar você a pensar um pouco sobre isso, a pensar em olhar para a sua própria vida, examinar o seu próprio coração, à luz da palavra de Deus, e pensar, será que eu tenho sido como um grupo que se identifica com Paulo, com Apolo, com Pedro ou com Cristo? Será que eu tenho feito isso na minha vida? Será que à semelhança dos coríntios eu tenho elegido líderes favoritos e assim tenho disseminado contendas dentro da igreja de Deus? Será que eu parei já para pensar que isso está fazendo mal à igreja? Que eu estou levantando ciúmes, inveja, contendas?
E que, na verdade, quando eu penso que eu estou sendo uma pessoa tão piedosa, dizendo eu sou de Cristo, e estou desprezando os meus líderes, eu estou envergonhando o Evangelho. Pare e pense sobre isso. E que o Espírito de Deus toque seu coração com a palavra santíssima dele e molde a sua vida. E tire esse sentimento, esses pensamentos distorcidos e renove a sua mente, renove o seu coração. Tire toda a amargura que talvez você tenha tido com líderes anteriores, com pastores anteriores, com pessoas que passaram e fizeram algum tipo de mal a você, algum tipo de mal à Igreja de Cristo, e que possamos, meus irmãos, caminhar firmemente olhando para Cristo. Sei que situações difíceis às vezes nós enfrentamos, nos frustramos muitas vezes com homens, mas devemos nos lembrar que a igreja é de Deus. A igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça. Precisamos olhar para ele, precisamos crer nele, precisamos confiar nele. Ele tem o controle de todas as coisas e precisamos orar para que ele eleja líderes fiéis à sua palavra. Não líderes que sejam do jeito que eu quero, que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, mais legal, mais bacana. Não, não é isso que devemos orar. Devemos orar para que o Senhor levante homens fiéis à sua palavra. Isso é o mais importante. Ainda que esses homens às vezes venham dizer não para mim e para você. Ainda que esses homens venham dizer tá errado, isso não é o caminho. Venha por esse caminho aqui. E às vezes você não vai gostar muito de ouvir isso, mas é isso pelo que nós devemos orar. Homens fiéis à palavra de Deus, homens que nos guiem no caminho, homens que nos mostrem o caminho da verdade revelado nas Escrituras. Tenha isso na sua mente, no seu coração. E que possamos orar ao Senhor por isso. Vamos orar, meus irmãos, encerrando essa aula. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra santíssima. Obrigado por nos instruir, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, edificando a Tua igreja, cuidando do Teu povo, Senhor. A fim de que o Teu povo entenda que o melhor para a igreja do Senhor Jesus são homens fiéis à Tua palavra. Não homens que inventam um culto à sua própria personalidade. Não homens que distorcem as Escrituras para fazerem as coisas do jeito que mais gostam, do jeito que parece mais atrativo para o grupo A, o grupo B, o grupo C. Não, Deus. Mas levante homens, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, servos do Senhor, os líderes de cada departamento, sociedade da nossa igreja, que sejam homens fiéis à Tua palavra, Pai. E ensinem a Tua palavra. E guiem o Teu povo a olhar para Cristo somente, Pai. É isso que nós te rogamos, Pai. E também que estes homens, Pai, sejam um testemunho vivo do Teu Evangelho. E mostrem através das suas atitudes aquilo que eles professam por meio das suas palavras. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos, te pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda um ótimo dia na presença dEle.